Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, autor da autoria do canal Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em momento certo. Aqui quem fala novamente é o evangelista André Santos, o homem da Paraxá e da Maçã de Ouro. Vamos para mais um comentário da palavra de Deus, das lições bíblicas dominicais. Aqui quem fala é o servo do Deus Altíssimo, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, comentarista da palavra de Deus, biblista, comentarista judaico, comentarista hebraico, grego, cultural e histórico da palavra de Deus. Como também somos comentarista das lições da CPAD, das lições bíblicas dominicais. Temos aí formação em bacharel em teologia e várias áreas teológicas de formações. Temos aí formação de arqueologia na área teológica e outras demais formações. Eu quero já fazer menção, cumprimentando a todos, com Shalom Kavai, paz e esperança, paz para você aí no seu lar, em sua família, em sua casa. Também quero cumprimentar a vocês com Shalom Lahema, Shalom. Que a paz e a prosperidade estejam com vocês, e a prosperidade e a paz em sua casa, em sua vida, em sua família. Aqui quem fala é o servo do Deus Altíssimo, evangelista André Santos, como muitos me conhecem, o homem da Paraxá. Outros me conhecem como o menino da maçã de ouro. Então vamos para mais um comentário da palavra de Deus em uma exegese avançada, em uma hermenêutica avançada e como também uma homilética avançada para a glória de Deus. Então vamos lá meditar na lição 4, na lição de número 4, que será realizado no dia 23 de janeiro, cujo a gente vamos pegar esta pauta, esta enquete, esta paraxá para falar a respeito deste tema. O tema seguinte, a ideia do tema é a estrutura bíblica ou a estrutura sagrada da Bíblia. Então vamos entender, fazer uma observação. A base do que a gente vai utilizar é o livro de Lucas, ou conhecido no latim Lucanus, ou conhecido também no grego Lucas, ou Lucas, conhecido também num outro idiomático Luke, que quer dizer Lucas no inglês. Lucas capítulo 24 e versículo 44. E a leitura dinâmica é a base a respeito da estrutura bíblica, a respeito do tema que a gente vai estar falando. E disse-lhe, são estas as palavras cumprir-se, ou melhor dizendo, estas são as palavras que vos digo, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei mosaica, na lei de Moshe, na lei de Mesu e nas palavras dos profetas, como também no livro de Salmo. Então essa é a base do assunto que traz o exegético do tema estrutura da Bíblia. Ao primeiro ponto de vista da estrutura da Bíblia Sagrada, temos que fazer 6 observações. E qual seria estas 6 observações dentro da palavra de Deus? Então, meus amados irmãos, pastores, professores, teólogos, bacharel em teologia, aqueles que fizeram o básico, fizeram o médio e são formados também na área do bacharel em teologia. Então vamos começar a falar do primeiro ponto de vista da estrutura bíblica, da estrutura sagrada da palavra de Deus.
Ao primeiro ponto de vista que devemos fazer a observação sobre a Bíblia, a estrutura bíblica, a estrutura da palavra sagrada de Deus. Primeiro ponto de observação, a palavra de Deus é atemporal, imutável. É atemporal, imutável. Isso é inegável. Segundo observação, a igreja primitiva reconheceu os livros canônicos. Ou melhor dizendo, viu que os livros canônicos e a sua perseverança de preservar os livros canônicos. Terceiro ponto de vista, os livros inspirados e autorizados, chamado de canônicos. Ao quarto observação, o Antigo Testamento de veracidade da autoridade de Deus, que é a palavra de Deus. Ao quinto ponto de vista, na sua observação, o texto bíblico são chamados de santos. Os textos bíblicos são chamados de santos escrituras. E você sabia que a palavra de Deus é chamada de Santa Escritura? A sexta observação é que a escritura canônica não é nada o poder de acrescentar ou retirar nenhuma palavra das escrituras sagradas. Então não devemos nem arrancar e nem acrescentar. Agora, olha só que interessante. Ao segundo ponto de vista da estrutura da Bíblia e a etimologia da palavra decorar, tem um sentido no grego. Esta palavra transcende o sentimento da palavra coração. Então, a palavra grega para decorar é coração no grego, cujo tem o seu significado. Na etimologia, o termo no grego é livros também. Observamos que traz também os livros da Bíblia Sagrada. Agora, o terceiro ponto de vista, o que é canon ou canônico, o livro canon. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? A Bíblia canon. Primeiro que a gente observação que é uma expressão judaica do povo judeu que procede da palavra hebraica. Isso mesmo, o canon. E o canon é utilizado pelos judeus. E o canon significa no hebraico a palavra kanai. Kanai quer dizer vara de medir. Ao termo grego canon vem da palavra konon, que quer dizer régua. Agora, na teologia do vocábulo canon, tem um sentido teológico de avaliação para identificar o valor do livro sagrado ou da palavra sacra. Quarta observação, o termo testamento vem do latim e no sentido grego diatilkele, que quer dizer no hebraico berit. Berit tem um sentido de aliança e impacto, ou melhor dizendo, é o sentido grego e o sentido hebraico. Canon são classificados a lei, história, poemas e os profetas. Ao quarto ponto de vista, no Antigo Testamento ou Novo Testamento, foi escrito por Deus no período de 1600 anos por acerca de 40 homens da história bíblica que escreveu a Bíblia. Primeira observação, a primeira Bíblia foi escrita foi a Vulgata, a latínica, ou conhecida a Vulgata Latina.
A segunda observação é que a Bíblia foi escrita em hebraico, em numa linguagem canânica. E qual seria essa linguagem canânica? Está baseado no livro de Isaías 19 e versículo 18, que era a linguagem do povo de Canaã. Isso mesmo, que foi escrito, né, no aramaico e no hebraico. Olha só que interessante. A terceira observação, que foi o aramaico que procedeu o dialeto para a origem da linguagem arábica. Você sabia disso? Olha só que interessante. Isso está baseado ao livro de Bereshit, que quer dizer livro de Gênesis, 31 e verso 47, ou conhecido como livro Alfa. Também está baseado no livro de Daniel, capítulo 2 e versículo 4. Agora, o quinto ponto de vista, no livro que observamos uma coisa interessante. Eu descobri o segundo erro nas lições bíblicas. O segundo erro nas lições bíblicas. Declara aqui no livro de Marcos, capítulo 14 e versículo 36, existe a pronúncia Elohim, Elohim, lama sabachthani. A pergunta que não me deixa calar. As lições bíblicas são escritas por vários professores de nomes, né? E além disso, com todo o respeito das suas patentes, professores, poliglotas, são pessoas que têm grandes dialetos, grandes conhecimentos. E a minha pergunta que não me deixa calar, por que colocaram Elohim, Elohim, lama sabachthani? Aí você vai olhar para mim e vai me dizer, quem é você para dizer isso? Sou um jovem que fiz o básico, fiz o médio, fiz o bacharel em teologia, fiz o básico no grego, fiz o básico também no hebraico. E pelo que eu sei, e através dos meus amigos, que são judaicos, que falam a linguagem original da Bíblia, eu descobri que esta palavra não existe. Não existe a palavra Elohim, Elohim, lama sabachthani. Olha só que interessante, meus amados irmãos. Você aí que é pastor, você aí que é professor, você aí que é presidente de ministério, toma cuidado quando nós ensinamos uma coisa errada, porque se a gente ensinamos uma coisa errada e esta coisa errada fica contínua, 20, 10 anos, 30 anos, para depois você convencer o cristão que aquela escrita está escrito errado, fica difícil. E lá vai o meu pedido. Peço que vocês façam essa observação. Vocês da CPAD, vocês que são responsáveis pelas lições bíblicas. Porque esta palavra não existe. Está lá na Bíblia. Mas no sentido hebraico, na Bíblia hebraica, não tem essa pronúncia. Me desculpa dizer para vocês, mas esta pronúncia não existe. Ah, mas aonde que está o erro? Qual página? Página 30 da lição 4. A página 30 da lição 4, abaixo, tem esse provérbio. Elohim, Elohim, lama sabachthani, que não existe no termo hebraico. Fizeram uma transliteração errônea. Errado. Errado, meu irmão. Errado, meu professor. E aí vem aquela questão, a pergunta que não me deixa calar. No outro vídeo que eu fiz, da lição 3, eu falo dos erros de traduções, né? Erros de traduções, erros de nomes também, e também falo de frases escritas erradamente dentro da Bíblia. Só que não tira a essência do Pai, não tira a essência do Filho e não tira a essência do Espírito Santo de Deus. Aquilo que lançaram, colocaram lá. A mesma coisa é o nome Miguel, o arcanjo. O nome Miguel não existe no original do aramaico, mas é Misael. E aí, como que fica? Como que fica aí nisso? Eu ensino errado, faço a pessoa crescer errado, faço a pessoa ficar adulta erradamente, e aí como fica depois para trazer a realidade dos originais da Bíblia? Aí nesse quinto ponto de vista, Elohim, Elohim, lama sabachthani, quer dizer
Deus meu, por que me desamparaste? Agora, entenda isso. Essa pronúncia, Deus meu, por que me desamparaste, está corretíssima. O que está errado é a pronúncia do hebraico transliterada a palavra Elohim, Elohim, Lamã, Sabatânia. Erro de tradução, erro de transliteração hebraica. Isso mesmo, transliteração hebraica, meus professores. Vocês transliteraram e colocaram, vocês sabem o hebraico. Então, por que permaneceram no erro? Página 31. Elohim, Elohim, Lamon, ou Lamã, Sabatânia. Não existe isso, não tem isso. Está errado. A palavra correta é Elohim, Elohim. E a palavra Lamã está certa. Porém, se você pegar Mateus, se a gente pegar Marcos, os dois está errado. Está errado Elohim, Elohim, Lamã. E está errado Elohim, Elohim, Lamã. Essa tá até certo, meio certo. Mas Sabatânia não tem. E aí, como que fica? Se eu não explicar. Se eu dizer que Elohim, Elohim, Lamã, Sabatânia existe. Não, aí é meio certo, meu amigo. Porque Elohim, Elohim, Lamã tá certo. Na transliteração hebraica. Porém, Sabatânia não existe. Meu Deus do céu, a transliteração hebraica erradamente errônica. E então, alguns professores vão ensinar isso para você errado. Muitos vão te ensinar isso, porque preferem fazer o errado e transmitir o errado. É isso. Fica assim então, fica tudo elas por elas. Então, meus amados irmãos, a pronúncia correta para essa palavra é chamada de Elohim, Elohim, Lamã, Azaftani, Azaftani. Elohim, Elohim, Azaftani. Isso mesmo, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Quer mais uma fórmula para você entender que realmente está errado? Salmo 22. Na Bíblia hebraica está o versículo 1. Na Bíblia cristã está no verso 2. A pronúncia, meu amigo. Então, está escrito, lançaram isso dentro do texto bíblico erradamente, transliteraram erradamente. O termo erradamente, transliterado do hebraico para o português erradamente, não existe. A palavra que existe, meu amigo, no hebraico é a palavra Elohai, Elohai, a palavra Elohim e a palavra Elim. Isso, existem essas três palavras hebraicas, mas a palavra Elohim, aonde isso foi? Eu fico pensando, de onde que surgiu isso, meu Deus do céu? De onde que surgiu isso, meu Jesus? Ô professor, me ajuda aí. Então fica difícil eu vou ensinar errado para vocês. Então vamos lá. Ao termo da palavra canon, é o termo teológico que demonstra o normal da avaliação, da identificação do livro sagrado. Olha só que interessante. Agora, o sétimo ponto de vista, o termo testamento significa o sentido da aliança e impacto no hebraico e no grego. Oitavo ponto de vista, quais são a qualificação do termo Antigo Testamento? Significa o sentido de estar o Pentateuco, a lei, história, poema e profético. Agora, o nono ponto de vista, quais são os livros classificados no Novo Testamento? História, epístola, paulina e revelação de Deus. Ao 10º ponto de vista, a linguagem que foi escrita no Antigo Testamento e no Novo Testamento, qual foi ela que foi escrita? Claramente que do Antigo Testamento foi a maioria no aramaico e no hebraico, mas no Novo Testamento foi escrito também no aramaico, no verbo koiné, que é o verbo grego. Isso, foi escrito alguns em hebraico e outros escritos no verbo koiné, que é o grego. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Quero passar para vocês o meu canal. Você pode escrever lá, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica.
curte o nosso canal, compartilhe o nosso canal. Também você pode entrar lá, Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou se não, você pode entrar lá, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Curte este canal. Este é mais um comentário da Lições Bíblicas da edição do número 4, da lição 4, no dia 23. Shalom Aleikum, Aleikum Salam.